Salve nação, vamos para mais um React agora com informações sobre o estádio do Flamengo. Segue aí. O BAP, ele teve uma conversa ali informal com alguns jornalistas, o presidente do Flamengo, e ele acabou falando sobre o estádio, tá, do Flamengo. O BAP falou sobre o estádio do Flamengo, a gente tem a sonora, Kaique, para botar aí, porque ele foi bem taxativo. Ele disse que se o Flamengo tiver que virar SAF para bancar um estádio, ou que se o estádio prejudicar a performance esportiva do Flamengo, ele não quer o estádio nesse momento. Ele foi bem taxativo. Ele disse o seguinte, abre aspas para o BAP, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dinheiro da premiação, né, que ele disse. O estádio é um projeto para 50 anos. É um projeto. Minha promessa é a seguinte, eu jamais faço nada na minha vida baseado em emoção. Se a gente não tiver certeza absoluta que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF ou que vai comprometer a performance esportiva do Flamengo, eu não vou fazer o estádio. O estádio é importante, é um sonho, mas a gente esperou anos pelo CT. Demoramos mais de 20 anos para fazer. Eu tenho Maracanã por 19 anos, né, pelo contrato que o Flamengo tem. Eu tenho 19 anos, né, diz o BAP aí, para fazer o estádio. Temos que ganhar muita coisa ainda. Quando tiver mais dinheiro e mais clareza no projeto, a gente vai tomar a decisão. E aí depois ele cita o Corinthians, hein, gente? Ele cita o Corinthians para desespero do velho Vamp. Ele diz o seguinte, os estudos demonstram que não dá para fazer no tempo que foi dito, o estádio, e nem no preço que foi comentado. Tem 4 empresas avaliando os trabalhos que eles fizeram, que eram preliminares. E a conclusão é que, infelizmente, vai demorar mais tempo e mais dinheiro do que foi colocado naquela época. Ele quer dizer com relação ao que colocaram os dirigentes antigos, né? Principalmente o Rodolfo Landim, que era o presidente. E ele continua. Infelizmente, é a vida como ela é. Vamos pegar o caso do Corinthians, por exemplo. Em 2012, foi campeão da Libertadores e do Mundial. Meus amigos corintianos diziam, daqui a 2 anos vamos ter o estádio e vocês vão ver o que vai acontecer. E o que aconteceu de lá para cá, do ponto de vista esportivo, aprender com a experiência da gente é prova de inteligência. Aprender com a dos outros é prova de sabedoria. Você concorda com o BAP, Mauro? E outra, né? Ele ainda expôs o exemplo do Corinthians, que achou... Acho que todo rubro-negro concorda que não queremos uma perda de desempenho no futebol. Mas eu entendo que é possível sim construir um estádio sem perder o desempenho, sem gastar todo o dinheiro do caixa. E sem acontecer o que aconteceu com o Corinthians. Mas vamos ver o que o Mauro acha. Achou que ter o estádio ia ser maravilhoso e se tornou uma baita dívida para o clube de São Paulo. Ele escolheu um bom momento para tocar no assunto, né? Porque pegou agora o momento que o Flamengo está bem, o time venceu o Chelsea, então você toca nesse assunto e não gera uma repercussão negativa que haveria num outro contexto. O que ele falou não tem nada a acrescentar, óbvio que tem que ser assim. Tem que fazer o estágio na hora certa, no tempo certo, quando tiver o dinheiro para isso, a parceria necessária. Isso não existe ainda, então. Só que o Flamengo assumiu uma série de compromissos, né? Com a prefeitura, etc., né? De construção da obra, do entorno, prazos. Eu não sei como é que ele vai resolver. Agora, a ideia de não acelerar o processo é óbvia. O estádio sempre foi, como dissemos aqui há meses, uma plataforma de campanha eleitoral durante o processo de eleição do novo presidente do Flamengo. E a situação perdeu, mas comprou o terreno, tem terreno, tudo bem, é um ativo do clube, pertence ao clube agora, mas até construir o estádio, uma distância muito grande, acho que ele está sendo correto. Não tem nem muito o que acrescentar, não.
Mas você concorda com algum lado, Mauro? Você acha que o estádio é fundamental ou não nesse momento? Não, eu só estou dizendo, eu concordo totalmente com o que ele está fazendo. Aí é isso aí. Fazer o estágio na hora certa, no tempo certo. Vai se endividar. Ele citou o exemplo do Corinthians porque é o exemplo o pior possível. Entrou numa aventura de um estádio, quando poderia ter feito um estádio mais barato, poderia ter tentado ficar com o Pacaembu, que acabou sendo privatizado. Construiu o estádio, a torcida adora o estádio, é muito legal, mas o preço é muito alto, né? A dívida é colossal. E a ela se juntou uma dívida enorme do clube e você vê o Corinthians nessa situação. Então, acho que ele está certo, é isso aí. Agora ele vai ter que resolver as questões dos prazos que o clube assumiu, né? Com relação à construção e tal, aí como é que isso vai ser equacionado, não sei. Vai precisar de habilidade política para poder esticar esses prazos e fazer essa obra num outro ritmo, bem mais lento. Agora, Mauro, a gente sempre fala... Então, nação, apesar de eu concordar parcialmente com o Mauro, eu entendo que sim, é possível construir o estádio. Nós temos o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras teve a Allianz ajudou muito o Palmeiras. Se não fosse a Allianz e o projeto do Palmeiras do estádio, o Palmeiras não estaria onde ele está hoje. Então, é possível, sim. O Flamengo tem mais de 45 milhões de torcedores. O estádio ficaria em um lugar de fácil acesso no Rio de Janeiro. Para quem conhece a área ali, sabe disso. O Flamengo poderia vender os name rights, poderia vender cadeira cativa. O Kika, inclusive, já fez um estudo sobre isso e restou claro que é possível. Então, esse discurso dele de não construir estádio já era o discurso dele antes de assumir a presidência do Flamengo. Ele sempre foi um cara cético quanto ao estádio. E isso só se comprova nas falas dele, aproveitando o embalo do Mundial. E você, nação, o que você acha? O Flamengo deve ou não construir o estádio? Deve aguardar? Deve esperar todo esse tempo que o presidente do Flamengo disse? O que você acha?